O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Calciopédia. Calciopédia que é o maior site de futebol italiano no Brasil. Eu diria que é o maior em português, né? Já que se é o maior do Brasil, é muito difícil que tenhamos um outro site em português falando sobre futebol italiano tão qualificado, tão gabaritado quanto a Calciopédia. Eu sou Anderson Moura, é um prazer ter vocês aqui mais uma vez, nos vendo, nos ouvindo, nos acompanhando sempre com a gente. A gente chega para o episódio de número 16 para falar muito sobre a seleção italiana, para falar sobre os sorteios, né, como vai ser a vida das equipes italianas em competições europeias e também para falar sobre problemas na Juventus, né? A gente achou que não ia falar de Juventus porque era só seleção e clubes italianos na Europa. Como a Juventus não está em nenhuma competição europeia, a gente pensou assim, um programinha sem a Juventus, né? Mas a Juventus gosta muito de estar sempre nos holofotes, nem sempre para falarmos bem como será hoje, por exemplo. Mas a gente vai falar sobre a Vecchia Signora e os problemas que têm acontecido por lá. É claro que eu não estou sozinho nessa, sempre contando com meus companheiros sinceros e leais. Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não consegue se livrar da Juventus, cara? Olá a todos, normal. Afinal de contas, assim, a Juventus ajuda nos assuntos e também o fato dela não jogar por si só as Copas Europeias já seria um assunto para dizer, né, no meio disso tudo, no meio das disputas de campeonato. Mas isso do Pogba, no fim das contas, a gente vai acabar dizendo, mas dá uma tristeza enorme, porque é um jogador que a gente viu crescer na Série A, a gente viu ser campeão do mundo, a gente viu tudo que é de positivo e negativo na carreira dele por seleção francesa, pela própria Juve, pelo United, e ver tudo isso aí acontecendo e até com essa quase assumindo a culpa é um pouco triste, porque é difícil até ver uma margem para recuperação dele na elite. É verdade. E já vinha de um ano atribulado, né? Já vinha de um ano em que a gente estava criando expectativas e veio, como diria o bom, saudoso Hermes e Renato, depois do balde de água fria, veio o jato de água fria agora. Nelson Oliveira, para não ficar muito para baixo, né? A gente está falando aqui que é dessa tristeza do Nelson. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite mais para cima aí, Nelson, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite pra cima, assim. Só se eu for falar do fake Nery, né? Já que a gente entrou no Pogba, a gente vai trazer um pouquinho de cultura memética brasileira, né? Então já dá pra, pelo menos, olhar por um prisma aí, um lado um pouco mais engraçadinho, né? Pro Pogba não, né? Mas enfim, nem pro torcedor da Juventus. Mas... Valeu, e como você disse, cultura popular também, né? Não sei se o pessoal gosta muito, mas fica aí a referência, o fake Nery Pogba. Vamos começar pela Itália, então. A Itália que jogou duas vezes, não sei, né? A Itália entrou em campo duas vezes, né? Podemos falar assim. A Itália disputou duas partidas. Já que você puxou essa questão aí de cultura popular, cultura memética, o pessoal também gosta muito de usar a expressão fulano é o pai de ciclano, né? Caio Bittencourt, chegamos ao ponto em que a Macedônia do Norte é a mãe, né? Porque é feminino. É a mãe da Itália? Chegamos a esse ponto, Caio Bittencourt? Chegamos. E assim,
Eu não sei dizer se assim, se é uma coisa só da Macedônia do Norte ou até da maneira com que é a Itália, e vale dizer, as outras também, porque eu acho que é um fenômeno que vem acontecendo com a Alemanha, até deu na demissão do Flick, que acontece em outros continentes, às vezes com o Brasil, às vezes com a Argentina e até às vezes com outras seleções pela Europa, África e por aí vai. Tem um fenômeno que agora é realidade. Seleções menores, seleções supostamente sem o argumento da, entre aspas, camisa, estão crescendo, estão evoluindo, estão adquirindo experiência internacional. O que isso significa ou deveria significar as seleções maiores? Acabou essa era de que você vai entrar em campo e vai achar que do outro lado tem um bando de cegos, que só você joga bola e que eles vão tremer com o simples ato de ouvir o hino do seu país, de ver a tua camisa. Não é mais assim. A Itália já, por razões óbvias, são jogadores que conhecem o campeonato italiano, como é o caso do Elmas, que enfrentam com frequência jogadores da seleção italiana ou até mesmo em competições europeias, como é o caso do Dimitrievski, goleiro, como é o caso do Alioski, como é o caso do Bardi, que já tiveram essas experiências. Eles não vão ter medo de confrontos assim. E o fato de não ter medo de confrontos assim faz que em jogos que você supostamente tente levar ao banho-maria, como foi o caso do jogo com a Macedônia do Norte, em que a Itália teve um falso controle e que achou em diversos momentos, após 1-0 meio estranho ali do Immobile, teria ganho o jogo, em algum momento o adversário vai te punir. E puniu com o empate, no fim das contas. Só para contextualizar, eu acabei não falando do placar, né? Quando eu joguei a bola para você, e para quem não tá sabendo, para quem não tá ciente, a Itália empatou com a Macedônia do Norte, né? Eu falei que a Itália entrou em campo 2 vezes e venceu a Ucrânia. Vamos dar uma segurada da Ucrânia, vamos continuar falando da Macedônia do Norte, mas só para contextualizar, porque eu acabei não falando. O 2-1 com a Ucrânia até se pode ser justo, mas também foi muito efeito do choque que foi com a Macedônia do Norte. O X da questão é assim, você tomar 3 choques para a Macedônia do Norte num espaço de, sei lá, quase 7 anos de choques, é um tanto quanto complicado, porque veja só, foram as eliminatórias da Copa de 2018, que a Itália empatou até em casa com a Macedônia do Norte, a fatídica eliminação de 2022 e agora essa também. É que assim, chegamos num certo ponto que assim, é até prudente não colocar classificação de ninguém de forma automática. Nem mesmo da Itália, Alemanha, França, acabou esse negócio. Porque assim, se é para tratar banho-maria assim, compensa? Eu acho que não. Nem mesmo contra San Marino. Ô Nelson, dá pra gente pelo menos tirar essa da conta dos Spalletti, né? Porque chegou agora, e como o Caio já estava falando, é um histórico recente pavoroso contra a Macedônia do Norte. Então eu acho que dá pra gente não atribuir, mas dava pra ter feito alguma coisa diferente? Tem alguma coisa, não num cenário geral, não no big picture, né, como o pessoal fala, mas tem algum ponto ali específico que o Spalletti poderia ter feito algo diferente para conseguir um resultado diferente? Bom, eu acho que tem 2 questões aí, né? Primeiro que o gramado do estádio de Skopje estava impraticável, né? Isso é uma situação que atrapalhou muito a Itália. Obviamente, a Macedônia do Norte também é atrapalhada, mas enfim, é o seu próprio estádio, então sabe jogar mais lá do que a Itália. A Itália deveria ter definido o jogo mais cedo. Teve chances e não finalizou, né? Acho que isso é uma questão importante. A Itália teve problemas de conclusão nos 2 jogos, né?
Podia ter matado o jogo contra a Ucrânia também mais cedo, a gente vai falar um pouco sobre esse jogo depois. Contra a Macedônia do Norte também teve chances ali no primeiro tempo e não aproveitou. Acabou tendo o mesmo problema do jogo de Palermo, né, das eliminatórias para a Copa de 22, que foi ficar com muito tempo com a bola e não conseguir marcar, né? No caso do jogo contra a Macedônia pelas eliminatórias da Copa de 22, chegou a chutar mais de 30 vezes e não marcou, né? Então, dessa vez foi ao contrário, não chutou tanto, né? Deveria ter finalizado mais. Tinha jogadores que poderiam finalizar de fora da área com precisão, né? Você tinha o Tonali que estava jogando, você tinha o Barella também, só para ficar em 2, né? Enfim, e no segundo tempo, eu acho que depois que fez o gol, a Itália parou de jogar muito cedo também. Eu acho que deveria ter tentado manter um pouco mais de posse de bola no campo ofensivo, também ter pressionado um pouco para tentar marcar o segundo gol, e aí deu no que deu, né? Uma falta no fim do jogo, um chute de fora da área, assim como aconteceu em Palermo, e o Donnarumma também não foi perfeito, né? Então, acabou sendo um roteiro bastante similar, né? Para partir para a Ucrânia, mais focando no salvador da pátria, né? Queria que você falasse, Caio, do jogo, mas o foco não exatamente na performance do Fratesi na partida contra a Ucrânia, mas se de alguma forma preocupa que o Fratesi não esteja, pelo menos por enquanto, recebendo tantos minutos na Inter de Milão, e é um cara que, digamos assim, um coadjuvante ou um plano B na Inter, na seleção, seja um cara que salvou uma partida, ou foi algo pontual e você vê o Fratesi ganhando mais minutos ou mais importância na Inter e não é algo preocupante, porque assim, quem olha hoje fala assim, pô, mas o Fratesi até pouco tempo, e essa é uma discussão que se tem muito na Itália, né, da galera que joga em times menores, que não disputam competições europeias, chegam na seleção e em jogos grandes da seleção não aparece. O caso do Fratesi tem aparecido, tem feito boas partidas na Itália, mas a gente não vê ele como um titular incontestável na Inter e não sei se isso é uma discussão que o pessoal tem na Itália, mas é um pouco o inverso, né? O cara que não está jogando tanto, ou pelo menos nesse início, é sempre bom frisar, né? Início de temporada, acabou de chegar e tal, e na Itália está indo bem. Preocupa de alguma forma? E pode falar um pouquinho também da performance dele contra a Ucrânia, cara. Então, é que eu creio que o sucesso do Fratesi nesse primeiro momento, não só dele, como do Locatelli, até mesmo da boa partida que o Barella fez, é uma questão do sistema. É uma questão do sistema de pressão alta que, vale dizer, teve seus bons momentos também contra a Macedônia do Norte, mas foi contra a Ucrânia que funcionou muito bem, um sistema que já não deixava a saída de bola ucraniana respirar e que a construção funcionou muito bem. E o Fratesi foi aquele meia box-to-box que o Spalletti usou muito com o Anguissa na temporada passada, mas que pode ser uma solução até mesmo pensando no futuro da seleção. E nesse quesito eu acho que a questão do jogar, não jogar, vai ser uma questão ainda maior. Porque eu acho que tem alguns veteranos que podem ganhar espaço nesse time, mesmo não jogando, ou jogando em ligas inócuas. Porque, assim, embora o Locatelli tenha feito um bom jogo, e eu acho que vale dizer como a construção dele influiu muito bem, como fez a troca de passes entre ele e o Fratesi, entre ele e o Barella funcionarem muito bem, eu creio que é uma função que de repente emulá-la com nomes como o Verratti, que agora foi para o mundo árabe, e com nomes como o Jorginho, que basicamente cresceu na carreira, virou tudo isso por conta de um sistema de 4-3-3 similar ao do Spalletti, embora não igual, vale dizer, no meio dessa coisa toda, eu creio que eles podem jogar, e aí, jogando eles,
volta aquela pergunta do começo sobre o quanto o jogar ou não no clube influi. Eu acho que pode influir por um lado, mas ao mesmo tempo, em termos de sistema, pode ser atenuado, pode ser uma questão minimizada. Mas isso vai também do encaixe do próprio Spalletti. Muito curioso, você citou o Verratti indo lá pro Qatar, né? Estou curioso para saber se a importância dele na seleção será a mesma depois desse movimento aí. E Nelson, falando ainda sobre o jogo na Ucrânia, mas também falando de uma forma geral, a gente vê muitos pontos de interrogação nesse sistema 4-3-3 da Itália. A gente não tem nenhuma garantia de quem são os pontas, né? A gente vê um Spalletti começando as 2 partidas com o Zaccagni, a gente vê a volta do Zaniolo, mas tem Orsolini, tem Berardi, tem o Gnonto, tem muita gente e nenhuma garantia, né? Eu queria que você falasse sobre isso, se você vê alguém partindo na frente ou se o Spalletti vai priorizar o momento dos jogadores, porque tem técnico que tem os jogadores de confiança, né, que acredito que vai deixar ele ali sempre, independentemente dos momentos, ou se o Spalletti vai observar como esses jogadores vão estar em seus clubes e a partir de então vai decidir quem ocupa as pontas da seleção italiana, porque o lado bom disso é que de fato tem bastante opção, né? Talvez nenhuma assim na primeira prateleira do cenário do mercado europeu, do cenário europeu, mas muitas boas opções, né? Acho que da primeira prateleira tem o Chiesa, né? Que não foi convocado porque estava machucado. Então eu acho que ele é o titular do lado esquerdo. Eu acho que o Zaccagni vai ser uma opção a ele, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Na direita eu já vejo um pouco mais de competição, porque o Politano trabalhou com o Spalletti, então isso é uma vantagem para ele. O Zaniolo, por sua vez, entrou bem nos 2 jogos, então... E tem mais talento, né, do que o Politano. O problema do Zaniolo é ele ter frequência, né, tanto em termos de cabeça quanto em termos técnicos, né? Então agora ele está chegando... ele está chegando agora na Premier League, né? Vamos ver como ele vai sair no Aston Villa. Acho que isso vai influenciar um pouco na utilização dele também. E tem o Berardi, que eu acho que dentre esses jogadores ele é o mais regular de todos. E na minha visão ele seria o titular. Porém, ele não foi convocado agora porque, enfim, ele nem tinha estreado, né, na temporada ainda quando saiu a convocação, né? Estava afastado para resolver questões de mercado, né? Potencial saída. Isso, jogou só a terceira partida, né? Na terceira rodada que o Spalletti já tinha feito a convocação. Então, exatamente. E dois gols, sim. E é isso, ele também, além disso, ele é mais prolífico do que o Zaniolo e mais prolífico do que o Politano também. Então acho que ele parte na frente por isso, ele é mais experiente. Dentre esses é um campeão da Euro também, apesar de na seleção não ter rendido o tanto quanto ele rende no Sassuolo, mas eu enxergo que ele também, por questões de técnica e experiência, ele partiria na frente ali um pouco colado com o Politano. Mas a Itália tem muitas opções para essas funções, né? Assim como o meio-campo. Acho que são os setores que a Itália tem mais opções são as pontas, o meio-campo e a lateral esquerda, né? A Itália está muito bem servida, né, nesses setores, mas falta um 9 consolidado, né? Eu acho que isso, obviamente, a gente tem o Immobile, que é um cara consolidado, mas na seleção ele nunca conseguiu render o tanto que ele rendeu na Lazio, por exemplo. E o Belotti é um cara que, apesar de ter começado a temporada bem, né, ao contrário da última temporada que foi péssima, é um cara que tem oscilado muito nos últimos anos. Na seleção também não tem rendido. O Raspadori, que jogou contra a Ucrânia, se movimentou bem, mas ele tem um problema ainda ele precisa melhorar muito a tomada de decisão dele e também mesmo a parte de finalização. Eu acho que
O Raspadori é um cara que é muito bom como segundo atacante, aquele cara de apoio. Mas como 9, ele não sei se ele encaixa tão bem nessa função. Então, para mim, a maior dúvida da Itália é essa. Então, a gente vê que isso se refletiu no fato de que a Itália demorou para marcar contra a Macedônia do Norte e fez um gol só. E que também demorou para matar o jogo contra a Ucrânia, que poderia ter matado no primeiro tempo, né? Então, eu acho que isso é o que o Spalletti precisa trabalhar mais, tentar conseguir ter uma referência que seja mais confiável. Precisamos. Caio, você já se antecipou um pouquinho em relação a isso quando você falou agora há pouco que não dá pra gente cravar classificação de ninguém, né? Que cada dia menos a gente consegue cravar e cada dia mais tá mais imprevisível. Mas a Itália volta, né, a jogar pelas eliminatórias da Euro não muito tempo, logo ali, como diria Fernando Vanucci. A Euro é logo ali. Em outubro, a Itália enfrenta Malta e Inglaterra. A primeira pergunta eu já vou perguntar respondendo, dando a minha opinião, eu acho que não muda muito até lá, o cenário de agora, até lá. Salvo lesão, né? A não ser que alguém tenha uma lesão grave, você não pode convocar, mas acho que não muda muito o cenário. Eu queria saber se dá tempo de o Spalletti promover mudanças já para essas partidas contra a Malta e contra a Inglaterra. E segundo, dá para encaminhar a classificação ou não? Olha, encaminhar a classificação acho difícil e assim, tudo na Itália ultimamente tende a ser dramático. Muito por conta dessa formação do time, que assim, que não, a situação não dá nem espaço para você formar o time em paz, garantindo classificação, isso não existe mais, acabou esse tempo. E além disso, você tem uma questão da necessidade do resultado. E assim, a não ser com Malta, contra a Inglaterra não dá para fazer isso. Contra a Inglaterra, de repente, uma atuação tão irregular como a do Ionto contra a Ucrânia é punida. Uma atuação com tantos problemas de finalizações como tem sido as do Raspadori em clube e seleção, pode ser punida, no fim das contas. A do Raspadori, você tem aquele mistério, porque assim, ele teve leituras boas de espaços, criação de espaços, mas quando ele tá com a bola no pé e precisa de uma conclusão, fica complicadíssimo, porque ele não tem conseguido fazer gols, ele não tem conseguido chutar no alvo, e assim, isso até tá me deixando com a pulga atrás da orelha em relação ao Raspadori. Com relação ao Ionto, sinceramente, eu acho que ele vai perder espaço. Eu acho que ele tem contribuído pouco, o estilo físico dele não tem ajudado assim nas disputas físicas pelo lado dele, o estilo dele de poucos dribles e a objetividade tem sido baixíssima. O Ionto recebeu uma cara a cara quando tinha oportunidade de matar o jogo, fazer 3-1 ali no segundo tempo, que ele simplesmente para a jogada de frente pro gol ucraniano e resolve tentar driblar de novo. O Ionto tem sido um caso complicado. E driblar para trás, né? Driblar para trás, ainda teve essa. Eu fiquei meio na dúvida se tinha sido para trás ou para o lado, ele vai para trás. Quer dizer... E ele também agora vai jogar na segunda divisão, né? Ele não conseguiu sair do Leeds, então acho que isso influencia bastante também. Ele não é um Verratti que vai jogar no Catar e talvez ainda tenha chance. Eu acredito que o Verratti não vai ter tanta chance, porque o meio-campo da Itália é muito bem servido, né? Então acho que o Gnonto pode perder mesmo espaço. Sim, o Verratti ainda tem o argumento de que a concorrência é forte. O Gnonto, assim, tá todo mundo esperando por ele. Mas, assim, será que a carruagem vira abóbora com esse tempo em Leeds? Porque, assim, arrumar um jogador de seleção
na doideira que é a Championship, é muito complicado. E questão do Verratti, eu acho que ele tem uma muleta nas próximas convocações, que é a questão da liderança, né? Acho que isso vai ser muito utilizado, vai ser muito falado, que é um jogador importante, que é um líder, tem a experiência, mas eu acho que a médio prazo eu concordo com vocês que especialmente se o Tonali mantiver a atuada desse começo de temporada, né? Essa chegada dele no Newcastle é muito boa, acho que o Verratti vai ser um nome que vai ser pouco falado por aqui. A gente para então de falar da seleção italiana, mas vamos para os grupos dos italianos nas competições europeias, começando pelo filé mignon, né? Começando pela Liga dos Campeões. O Napoli está num grupo interessantíssimo, né? Para quem não é napolitano, acho que isso é uma boa palavra. Para quem é napolitano, talvez seja uma palavra mais cautelosa. Mas, Caio, grupo com Real Madrid, Braga e Union Berlim. Tá tranquilo? Nunca tá tranquilo? Como é que tá o coraçãozinho napolitano depois desse sorteio? Nunca está tranquilo. Primeiro que assim, o simples fato de ter um grupo com o Real Madrid, mesmo que não seja, sei lá, o level máximo do pacto, o seu level, sei lá, 50 do pacto, que se faz no mata-mata, ele é o Real Madrid. Ele é problemático, né, de enfrentar, mesmo desfalcado, mesmo que eventualmente o Real Madrid entre com o time do Castilha, é o Real Madrid numa Champions League. Teoricamente, o favoritismo é franco entre Napoli e Real Madrid, porque mesmo o Union Berlim, que tem jogado bem, que tem feito bom desempenho nas últimas temporadas na Bundesliga, que tem feito um trabalho interessante, e teremos até Bonucci nele, né, nos confrontos, Union Berlim você tem o fator estreante, que é bem legal, por sinal. É o símbolo de um trabalho que vem dando certo, é um trabalho interessante de futebol e de gestão, e no fim das contas é o primeiro time da Alemanha Oriental que jogou o campeonato da Alemanha Oriental a jogar na Champions League, com a Alemanha unificada, uma vez que o RB Leipzig é fundado em 2009, embora Leipzig seja da Alemanha Oriental. E o Braga também é um time interessante, mas mesmo assim o favoritismo é de Napoli e Real Madrid. O X da questão é como o Napoli vai se fazer valer dessa questão do favoritismo para classificar, para liderar o grupo, é outra história. Muito por conta dessas oscilações de desempenho, por conta das irregularidades que já vem sendo mostradas no campeonato. O confronto com a Lazio, no fim das contas, gerou uma pulga coletiva atrás da orelha, por conta da irregularidade do meio campo na marcação com Anguissa e Lobotka, das dificuldades que se tem no ataque quando Kvaratskhelia e Osimhen não conseguem fazer as suas jogadas com tanta facilidade, o fator zaga, que todos esperam que Ostigar e Nathan tenham chances, mas Rudi Garcia tem uma paixão inexplicável por Juan Jesus, sem motivos técnicos, no quesito defesa, no quesito marcação, que segue lento, que segue complicado, sem justificativas no quesito saída de bola, que também segue complicado, segue inexplicável, e certas questões que ainda não se justificaram. A questão Meire, que deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha no gol, e a questão lateral esquerda, que assim, que se o Mário Rui é complicado defendendo, o Oliveira até agora não se mostrou assim, nesses primeiros jogos, útil o suficiente atacando. Então, assim, será que valia uma alternância como a que o Spalletti fazia? Não sei. Talvez alguns dogmas do Rudi Garcia devem ser mudados para que ele não
não dê a corda para ele mesmo se enforcar, como deu nos primeiros jogos. Interessante para o Napoli, né? Que o primeiro confronto contra o Real Madrid é dia 3 de outubro e ainda temos muitas lesões no Real Madrid, né? Então é uma boa oportunidade de largar na frente aí. Se o objetivo é liderar o grupo, né? Não só passar, o Napoli tem uma boa oportunidade graças a... Se temos uma epidemia de pulgas em Nápoles, que você falou que tem pulga atrás de orelha em várias posições, temos a epidemia de lesões em Madrid. Então acho que é um bom ponto se a gente for analisar as chances de classificação de liderança de grupo. Nelson, grupo D, a Inter de Milão terá a companhia de Benfica, o Red Bull Salzburg e a Real Sociedad. Também é um grupinho encardido, né, Nelson? A Real Sociedad está longe de ser uma equipe fraca. O Red Bull Salzburg mesmo quem não acompanha o campeonato austríaco, que é a grande maioria das pessoas, sabe como é o projeto da Red Bull e vê histórico recente de desenvolvimento e de jogadores muito bons. É um pouco mais difícil a vida da Inter do que a do Napoli, na minha opinião. Queria saber a sua. Eu acho que são times que têm boas qualidades e que é um grupo que, para a Inter, seria aquele grupo difícil bom, aquele grupo difícil de quem quer... que tem que manter a atenção, mas jogando no máximo a Inter é favorita para passar em primeiro. Mas se descuidar, pode ter uma surpresa desagradável. A gente já viu na última temporada, né? A Real Sociedad deu trabalho para Roma, o Salzburg deu trabalho para Roma e para o Milan. Então a gente... Claro que os times não são exatamente os mesmos, mas os técnicos são. E o próprio Benfica a gente viu, né, também jogar com a Inter. Então são times que são conhecidos, né, de quem acompanha o campeonato italiano, de quem acompanhou a trajetória dos times italianos nas competições europeias da temporada passada e sabe que são times que podem sim complicar. Me lembra um pouco o grupo que a Inter teve com o Real Madrid, o Shakhtar Donetsk e o Borussia Mönchengladbach. É um grupo que era complicado e que a Inter não conseguiu passar naquela ocasião. Ficou em último e depois foi campeão italiano por ter ficado em último. Mas enfim, a gente era o Antônio Conte, né, na época, e o Conte e Champions League não fazem um bom casal. O Inzaghi já tem uma tendência melhor em torneios de mata-mata, né? Apesar de, enfim, não ser o mata-mata propriamente dito na fase de grupos, né? Mas é um torneio que vai ter um mata-mata na frente. Então é um torneio diferente, né? Não é um torneio de pontos corridos. E, enfim, eu acredito que a Inter vai enfrentar com bastante atenção. Mas fazendo valer a sua superioridade de elenco, vai chegar bem preparada no mata-mata, se passar. Senão vai ter que dar uma reconstruída aí para o campeonato italiano, onde muita gente aponta ela como a favorita pela questão do elenco, né, por ter um elenco mais profundo. Mas, enfim, acho que eu vejo como bons termômetros para a temporada da Inter, esses jogos desse grupo na Champions League. A gente vai ter muita... desde de entender como é que a Inter vai poder lidar com estilos diferentes de futebol, com times que muitas vezes na Itália não agridem, né? Por exemplo, você tem poucos times no futebol italiano que vão de cara a cara contra equipes maiores, né? Isso não deve acontecer. Acho que na Champions League esses times vão agredir mais a Inter. É um futebol diferente do que a gente está acostumado a ver na Série A. Eu acho que isso é interessante para a gente entender como é que essa equipe vai funcionar de fato. Até agora o início da temporada é muito bom. A gente viu que a Inter conseguiu, nesses 3 jogos, evitar problemas que ela tinha, né, no ano anterior, né? Especialmente no trabalho do Inzaghi como um todo, mas no ano anterior acho que isso ficou mais evidente, de não conseguir aproveitar chances, né, de controlar jogos. Então por isso muitas vezes tropeçou, né? Nesses 3 jogos iniciais da Série A, a Inter conseguiu
ter esse domínio. E vai ser interessante ver como é que ela vai proceder contra essas equipes que não vão deixá-la tentar estabelecer o jogo da forma que ela quer. Contra a Fiorentina, que eu acho que seria um bom exemplo de equipe que também agride, né, na Série A, ela conseguiu. Então vamos ver se a Inter vai ter essa regularidade nesse aspecto. Gostei da comparação. A Fiorentina realmente é um bom parâmetro para saber, para a gente estabelecer um cenário, né? Grupo E de... Eita! Caio Bittencourt, tirando a parte do tiro, porrada e bomba, né? Já que temos Lazio e Celtic no mesmo grupo, e Feyenoord, né, que também gosta de uma trocação sadia de 5 minutinhos de alegria. E o Atlético também, se você for parar para pensar, é um grupo que, assim, corra que a polícia vem aí, porque, assim, é o grupo corra que a polícia vem aí, porque se você for prestar atenção, a torcida do Feyenoord não pode pisar em Roma, Lazio e Celtic já tiveram problemas, Lazio e Atlético já tiveram problemas quando se enfrentaram na Europa League lá em 2013, ou Lazio e Atlético no caso. Quer dizer, acho que talvez, sei lá, se tiver um jogo tranquilo nesse grupo, no quesito policial. Agora vamos falar de campo e bola. Em vez de VCL é UFC. Mas falando de bola, a Lazio tem... como é que estão as condições da Lazio de avançar, né? Porque a gente parece estar indo na escadinha, né? Pelo menos na minha opinião, na minha visão. Napoli, bem, nas chances de passar. Inter, bem, mas um pouquinho abaixo, porque eu acho que é um grupo mais complicado. E a Lazio descendo mais um pouco, um grupo ainda mais complicado, e isso aí é porque a gente nem chegou no grupo F ainda, que aí é o térreo da parada. Não, parece que realmente é uma escada, mas falando sobre a Lazio, como é que estão as condições aí? Eu acho que a questão da animosidade desse grupo deixa ainda mais imprevisível, né? Porque às vezes você vai ter um time bem, mais uma expulsão ou sei lá, uma punição por algum conflito pode acabar mexendo nisso tudo. Então, pelo menos na minha opinião, é o grupo mais imprevisível porque sai ali das 4 linhas, né? Queria saber a sua opinião. Talvez, mas eu acredito que, assim, o fator Celtic vira complicado porque embora tenha mantido alguns dos seus principais jogadores, no fim das contas perdeu o técnico. O Postecoglou foi para o Tottenham, é o início de um trabalho novo. Feyenoord, embora tenha mantido o Arne Slot, tenha mantido alguns dos seus bons jogadores e tudo mais, a base do time campeão holandês, perdeu alguns importantes. E mesmo o Atlético, que pinta como favorito, na temporada passada acabou de rodar na fase de grupos. Então, assim, tem uma imprevisibilidade, mas eu acho que essa imprevisibilidade, por outro lado, pode ser boa para uma Lazio que, assim, um elenco que teoricamente é menos acostumado à Champions League do que os outros 3 envolvidos, teoricamente. Não, talvez o Feyenoord nem tanto. O Feyenoord talvez esteja no mesmo pelotão que a Lazio, mas assim, já tem um time assim em crescimento, com peças que, se você for parar para pensar assim, pegando ali o time que entrou em campo contra o Napoli, por exemplo, se você for ver, você tem 5, 6 titulares que já tem uma experiência melhorzinha de Champions League, alguns com a própria Lazio. Eu acho que assim, do time titular ali que entrou em campo, só falta o Casale, que é novo, o Provedel e o Zaccagni, que não tem a experiência de Champions League. Que o Kamada tem com outros, mas tem. Felipe Anderson não tem com a Lazio, mas tem com o Porto, daquela fugaz passagem pelo Porto. O Immobile teve pela Lazio, Luiz Alberto. O fato da última participação não ter sido há muito tempo, por incrível que pareça, faz algo positivo para essa Lazio crescer na temporada e sonhar com uma vaga no mata-mata, que é o ideal. Estar no mata-mata como esteve em 2021, que deu o azar de pegar o Bayern no fim das contas,
pode ser útil para Lazio sonhar, pode ser útil para pensar numa temporada melhor para Lazio. Nelson, se o grupo E era de eito, o grupo F é de fu, né? Porque o Milan caiu num grupo complicadíssimo. O pessoal gosta da expressão grupo da morte, isso aí é o grupo da morte mesmo. Matar ou morrer, PSG, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. E aí? Eu acho que o Milan tem condições de passar, porque eu dificilmente deposito esperanças no Borussia Dortmund. Às vezes erro, né? Porque às vezes o Borussia Dortmund vai bem. Mas não tenho como hábito, como diria o outro, desse susto eu não morro, né? Se o Borussia não conseguir nada, isso não vai me assustar. Então, assim, pra mim a briga do Milan é com o PSG e com o Newcastle, na minha visão. Queria saber sua opinião, se é pra colocar o Borussia nessa briga mesmo, se o Milan nem tá na briga, como é que é a tua opinião? Eu acho que o Milan é o time mais arrumado desse grupo. É o time que menos tem problemas, ou que ainda está... Enfim, apesar de ter contratado muita gente, ainda ficou muita gente, né, no time titular do Milan. Ainda sobrou muita gente que já estava lá, né? Nas disputas da Champions League anteriores também, né, do campeonato italiano que venceu. Então eu vejo o time do Milan como mais arrumado. O Borussia Dortmund eu vejo que tem um elenco... boa parte dos seus melhores nomes, né, os nomes mais conhecidos são caras mais experientes, meio na descendente já, né? Então tem outras peças também que ainda precisam provar, e é um time que oscila muito, né? Então eu vejo o Borussia Dortmund como quarta força aí desse grupo, o Newcastle ali como emergente, e o Paris Saint-Germain, a questão é muito mais fora de campo, né? Qual vai ser a próxima surpresa que o Paris Saint-Germain vai aprontar fora de campo que vai atrapalhar o rendimento? Qual vai ser a próxima briga que o Luiz Henrique vai arranjar com alguém? O Mbappé vai falar o quê para poder dar problema com terceira pessoa? Vai demitir quem, né? O Mbappé vai demitir quem? Exatamente. E o Milan não tem isso. O Milan é um grupo fechado. Por exemplo, até apareceu alguns dias atrás, né, a questão do Pioli ter sacado o Loftus-Cheek, e aí o Theo e o Rafael Leão terem reclamado e tal, mas aí ele falou, não, o cara recebeu o cartão amarelo. Muita gente interpretou isso como o Pioli não tem controle do elenco, os caras estão mandando nele. Mas na verdade pode ser visto de outro ângulo, né? Tipo, o cara tem uma conversa ali com o grupo a ponto de poder discutir ali algumas opções dentro de campo mesmo, e beleza, tipo, meio que uma gestão compartilhada e tudo mais. Enfim, eu vejo o grupo com o Pioli, eu não vejo o grupo rachado nem nada do tipo. Eu acho que é uma questão muito mais de ter uma abertura, né, por exemplo. Então eu acho que isso faz muito bem pro Milan, na verdade. E eu acho que tá ali no grupo com uma... Enfim, ainda tem esse negócio de camisa, né? Eu não acredito muito nessa história de camisa, mas, querendo ou não, o Milan tem muito mais a aptidão, né? Aqueles jogadores que estão no grupo já disputaram a Champions League. A camisa, se a gente for olhar por esse lado, vai por aí em relação ao Newcastle, por exemplo. Então, nesse ponto, eu acho que existe muito mais costume. O Newcastle, se não passar agora, ele vai ter outras chances, né? A gente vê, por exemplo, o Manchester City demorou séculos para conseguir fazer uma campanha interessante na Champions League. O Paris Saint-Germain ainda está, apesar de ter chegado em final, também a gente sente que está devendo. Então, dinheiro não é tudo. Eu vejo o Milan ali como um time mais arrumado para se classificar. Ali com o Paris Saint-Germain, o Newcastle ali terceira força podendo incomodar, e o Borussia Dortmund ali meio como um certo azarão ali no grupo. E eu acho que, na verdade, tem outra questão. Até no início da temporada a gente estava aqui discutindo sobre o Milan e tudo mais. Eu falei, esse time aí é um time muito internacional. Para a Série A a gente tem que ver como é que eles vão se adaptar. Para a Champions League já é o contrário. Eu acho que eles são jogadores que compreendem muito mais outras escolas, o jeito de jogar de outros países. E, enfim, acho que na Champions League a gente pode até ver um Milan até mais interessante, a depender do nível de jogo que acontecer, uma trocação maior, o Milan que pode explorar a velocidade com frequência do Rafael Leão, o Pulisic que deu uma nova opção, até o Chukwueze que até agora não jogou tanto na Série A pode também ser utilizado
e aproveitar espaço. Eu acho que o Milan não tá, apesar de estar no grupo da morte, não tá ali asfixiado, perto da morte, não. Acho que o Milan tá bem aí. O Milan, se a gente for pegar aquela cena do Titanic, né, o Milan está em cima da tábua, né? Ele não está tentando ali subir na tábua, ele já arrumou uma tábua ali. Pode ser que ele caia, pode ser que dê errado, mas gostei. É porque assim, era o pior grupo possível, mas se você for parar para pensar, você tem um Newcastle que, digamos, a inexperiência em Champions pesa. A última participação do Newcastle em Champions foi em 97 a 98. O Asprilla estava lá fazendo um hat-trick no Barcelona, vale dizer. E Asprilla e Shearer, bem legal aquele ataque. Mas no fim das contas, é o início de um processo. E sendo o início de um processo, você tem essas particularidades. Agora, uma coisa que me deixa curioso nesse grupo, que vai ser o reencontro com inimigos íntimos do Milan. Quer dizer, inimigos íntimos, modo de dizer. Um é inimigo mesmo, que é o Donnarumma. Outro não é inimigo, que é o Tonali. Bacana mesmo. E aquela história, né? Assim, Se tá ruim pro Milan... E como o Dortmund começou mal, sei lá também. E se tá ruim pro Milan, tá ruim pra todo mundo, assim. Não tem ninguém... A gente pode ver a metade vazia, né? E falar, tá muito difícil pro Milan. Mas tá difícil pros outros também. Então, assim, não tem ninguém nadando de braçada, não. Partindo da Liga dos Campeões para a Europa League... Tem um ponto importante a dizer sobre a Champions League, até pra gente encerrar esse assunto de Champions League. Essa é a fase mais importante, assim, porque ela é qualificatória, assim, para não só também um mata-mata da Champions League, pensando no futuro e tudo mais, mas pensando na Copa do Mundo de Clubes de 2025. Por quê? Ao que tudo indica, até baseado em matéria da Gazeta e tudo mais, serão 8 clubes europeus. Os 4 campeões de Champions League de 21, 22, 23 e 24 e 4 vindos da Champions League por pontuação. Nesse momento, já estão certos lá. O Chelsea como campeão de 21, o Real Madrid como campeão de 22 e o City como campeão de 23. Sobra mais um. Nesse momento, aí entraria o ranking dos 4 melhores não campeões. Dos 4 melhores não campeões neste momento, aí assim, a regra não pode entrar de novo time inglês nem time espanhol, porque já tem Chelsea, City e Real Madrid. Quem pode entrar no meio dessa história toda? No ranking, estaria dentro o Bayern, porque tem um ranking de 84 pontos gerais e vem para mais. Com certeza vem para mais. O PSG com 66 e a Inter tem a terceira campanha com 60. Que nesse momento, uma boa campanha desses 3, já praticamente garantiria eles na Copa do Mundo de Clubes de 2025, que não sabe, vai ser nos Estados Unidos, vai ser na Arábia Saudita, ainda não definimos a sede. Mas no meio dessa coisa toda, alguns podem estar esperando por uma vaga. No momento, a classificação seria essa: Benfica com 49, Juventus 47, Porto 45, Dortmund 44, Barcelona 42. O X da questão é que no meio disso, o Barcelona estaria fora, porque o Real Madrid estaria dentro, a não ser que ganhe essa Liga dos Campeões. E aí, o que isso pode interferir? Clubes como o Milan, com 35, e o Napoli, com 29, podem sonhar com de repente, uma boa... Para o mesmo país ter mais um campeão. Ou torcer para o país ter mais um campeão, só não torcer para a Inter ser campeã. Ou eles mesmos serem campeões, porque aí, nesse caso, mataria a vaga do ranking. Mas você, de repente, ter uma boa campanha nos grupos pode fazer a sua pontuação geral. E no meio disso, a campanha vai ser uma secação.
Porque o torcedor do Napoli que sonha com a Copa do Mundo de Clubes pode secar o Milan. Porque uma classificação mata-mata com, de repente, para comparar com a temporada passada, com 4 vitórias, um empate e uma derrota, já adicionaria um bom número de pontos e já entraria para a disputa também. E aí também você pensa que a Juventus não vai pontuar, porque ela está fora da Champions League. E essa conta só vale para a Champions League. Num primeiro momento se pensou em fazer com coeficiente, o que nesse caso entraria, por exemplo, a Roma, que tem o segundo melhor coeficiente entre os italianos. Mas como ela não tem pontuação em Champions League, ela está fora. E resolveram não valer a pontuação de Conference e de Europa League, que para a Copa do Mundo de Clubes de 2025 serão os barrados no baile. Agora vamos falar dos barrados do baile. Mas ao mesmo tempo... Não, ainda tem outra questão, né? Porque ao mesmo tempo que eles têm que secar, ao mesmo tempo eles podem ter que torcer, porque na próxima Champions League, se a Itália tiver uma das melhores campanhas com coeficiente geral, a Itália tem uma 5ª vaga na Champions, né? Então o 5º colocado da Série A... também, que tem essa da 5ª vaga, que assim, se tiver uma das 2 melhores campanhas gerais, vem vaga para o 5º colocado. Então você tem esse mistério paralelo aí. Outra coisa, sobre as vagas gerais assim, esse aspecto, além de tirar o Barcelona, pode tirar o Liverpool também. E o Liverpool com certeza já está fora, porque não está nessa Champions League e não pode ganhar. E como o Chelsea City já estão, mesmo o Liverpool com uma pontuação parecida com a do Bayern, ele já está fora do próximo Mundial. E isso faz uma diferença enorme nesse quesito. Muito obrigado, eu ia deixar passar isso aí batido, isso é importantíssimo. E sobre a disputa, né, para saber onde é que vai ser o campeonato de clubes, mais uma vez Estados Unidos contra a Arábia, né? Agora a gente está nesse negócio aí de Messi contra Cristiano Ronaldo, agora também haverá uma disputa para ver quem vai sediar. Só não brigam na política porque um vende arma para um, outro vende óleo para o outro, né? Aí ali tá tudo em casa, mas esportivamente teremos aí mais uma disputa entre os dois. Olha lá, hein? De repente se a Arábia Saudita começa a apoiar a Rússia, a China, pronto. Tudo pode mudar, tudo pode mudar. E você falou do coeficiente da Roma, né, que é um baita do coeficiente. Na Europa League, duas equipes italianas e os 2 no pote 1. Dá para dizer que foi um sorteio razoável do ponto de vista de ter escapado do fio desencapado que tinha no pote 3, que era o Brighton, né? Então assim, escapou do Brighton, que, diga-se de passagem, é a Itália na Premier League, né? A gente pode falar assim, por causa do De Zerbi. Pelo menos já foi um bom ponto de partida para esse sorteio. Nelson, queria que você falasse da situação da Atalanta. A Atalanta no grupo D de dado, com o Sporting de Portugal, o Sturm Graz da Áustria e o Rakov Częstochowa da Polônia. Duvido você fazer uma análise tática do Rakov. Mentira, não vou te botar nessa furada não, mas fala da vida da Atalanta que é mais fácil, por favor. Não, você falou do Brighton, né? O Brighton que pegou o grupo da morte, né? Eu falei do grupo da morte do Milan e o Brighton... Da morte porque ele tá lá. Exatamente, né? Junto com a Ajax, o Marseille e o AEK, né? Grupo B. Mas no caso da Atalanta, obviamente, né? A gente tem o Rakov, que foi o campeão polonês, né? Fez até uma fase preliminar de Champions League até interessante, né? Quase se classificou para a Champions League. Não conseguiu passar pelo Copenhagen. Acho que vai dar um trabalhinho, mas enfim, a Atalanta ali com o Sporting, né? O objetivo da Atalanta é conseguir se classificar em primeiro e evitar os playoffs, né? Aqueles... Eu acho que o Sporting ali, se não for pro Sporting, é um fracasso. O Sturm Graz, beleza, o Sturm Graz tem até uma boa revelação de jogadores, né? O Højlund, inclusive, foi contratado pela Atalanta, ele estava no Sturm Graz na época. Então, beleza, tem ali alguns jogadores, mas a Atalanta é superior, né? Eu acho que a disputa fica com o Sporting ali. A Atalanta, para mim, tem vantagem, mas vai ser uma disputa complicada. Você, Anderson, conhecedor do Sporting, né?
mais do que eu, com certeza. E, enfim, mas eu acho que o Sporting vai dar trabalho. Atalanta e Sporting até se enfrentaram, né? Quando na antiga Recopa UEFA, em 1988, a Atalanta foi semifinalista, passou pelo Sporting. Então é um jogo ali que tem uma história. Atalanta que naquela época também tinha alguns jogadores interessantes, né? Antes dessa fase da Atalanta atual, aquela era uma das melhores fases da Atalanta. Jogou competições europeias com frequência, foi semifinalista, chegou à quarta de final de Copa UEFA. Então acho que talvez o Sporting com a Atalanta traga essas memórias para o torcedor da bergamasco, né? E eu acho que vai ser o páreo mais duro aí. O Sporting fez uma contratação muito boa, né? O Gyökeres, né? O sueco que jogou no Coventry, é um atacante bastante interessante. O Sporting na última temporada deu bastante trabalho para a Juventus, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que recordar. O Morita fez uma eliminatória muito interessante contra a Juventus. E, enfim, vamos ver. Eu acho que vai ser uma disputa interessante ali no meio campo até, já que a gente falou do Morita, né? O Hillman também, né? Vamos lembrar dele, né? Que saiu do Lecce, também foi contratado pelo Sporting. Eu acho que vai dar jogo aí. Mas a Atalanta eu vejo com leve favoritismo, não vejo tão à frente. Para classificar, sim. Na primeira ou na segunda vaga. Eu acho que o que pode definir, na verdade, é os jogos contra os outros clubes, né? A gente vai ver como é que o Hackle vai chegar. Acho que até a terceira força do grupo, acho que até à frente do Sturm Graz. Vamos acompanhar. Quais vão ser as surpresas que essas viagens, né, para Polônia, principalmente, vão reservar. É isso. E você estava falando do Sporting, tem muito se brinca, né, em Portugal que o torcedor do Sporting ele comemora quando um jogador é vendido, consegue um sucesso, mas não no Sporting, né, em outras equipes, mas isso mostra que é uma equipe que está sempre fornecendo, sempre trabalhando, né, a base e sempre desenvolvendo. Eu gosto do Rubem Amorim, acho que é um desafio legal mesmo para a Atalanta, o Sporting. Caio Bittencourt, já a Roma está no grupo G com o Slavia Praga, o Sheriff da Moldávia e o Servette da Suíça. Pelo amor de Deus, a gente não falou até agora, falou assim, tranquilo, passa, crava, pode carimbar. A gente não falou até agora. Podemos falar com a Roma, Caio? Olha, depende muito de como a Roma e Mourinho levarem esse grupo. Claro, no meio dessas coisas, de repente, até por conta do overbooking de atacantes, toda essa questão da adaptação do Lukaku, de todos esses nomes do ataque romanista, de repente até a Europa League pode ser uma coisa para você adaptar melhor o time, para você fazer novos encaixes, tentar fazer uma defesa um pouco mais segura. De repente, assim, a questão goleiro, será que ele dá mais minutos ao Svilar? Não sei. Mas eu acho que, assim, cumprindo a lógica, embora a Roma goste de desafiar a lógica, e eu estaria entrando em contradição com o que eu mesmo disse, né, minutos atrás neste podcast, eu acho que é um grupo que tende ao favoritismo e que tende a Roma ser a favorita para o primeiro lugar, e pensando também na importância de já garantir as oitavas de final já de forma antecipada. E eu acho que se pode fazer isso até dosando os jogadores. Se pode fazer isso até dosando os jogadores, mesmo sendo equipes periféricas. No caso do Sheriff, que até fez uma graça recentemente na Champions League, mas mudou bastante. Você tem o Servette, você tem o Slavia, mas não chega a ser talvez alguém com uma experiência de quem bateu perto, como o Hackle, ou o caso do Sturm, que está sempre vindo, ou do Sporting, como no caso da Atalanta. E nem pegou um grupo como o do Brighton.
E olha que o grupo do Brighton, eu acho que é capaz do próprio Brighton passar em primeiro, porque Ajax e Marseille, olha, estão rateando que é uma beleza. Mas vamos de Fiorentina, que eu acho que aí sim dá para dizer que é um grupo que eles passam em primeiro. Se bem que temporada passada a gente achava isso a Fiorentina e quebrou a cara. Não só isso. A Fiorentina passou um sufocaço, né? Agora, já nesse comecinho de temporada, se não é Nico Gonzalez resolvendo, a Fiorentina não estava nem aí na fase de grupos. Mas os dois podem falar um pouquinho da Fiorentina, mas pode começar até por você mesmo, Caio. E aí depois passa para o Nelson para falar sobre esse grupo com o Ferencváros da Hungria, o Genk e o Kukarik. O Kukarik já, pelo visto, já é um projeto assim que vem crescendo na Liga Sérvia. É difícil competir com Estrela Vermelha e com Partizan, mas esses projetos novos que a Conference League premia são até interessantes. Eu acho que, assim, embora a Fiorentina seja a franca favorita, você tem a competição com o Genk, que já tem uma experiência em competições continentais, que forma bons jogadores e que também é um viveiro de talentos, pode ser até algo complicado. O problema é que a Fiorentina, às vezes, ela desafia a nossa lógica. Ela desafia, e isso vale até para os confrontos com o Kukarik, com o Ferencváros, que também já vem tendo uma experiência, e com o Genk. Ela desafia a nossa lógica, e foi assim contra o Rapid Viena também. Claro, você tem muitas adaptações de reforços vindo aí. Você tem um time novo para jogar, no fim das contas. E até a gente viu no confronto com a Inter que o negócio foi feio. Até para organizar a defesa ali, um parceiro novo para o Milenkovic, você tem a questão Arturo e Mandrágora, que defensivamente foi uma água, o fator goleiro, que não é de confiança ainda, que o Christensen ainda não adquiriu uma confiança que o Tarratiano nunca deu, e a questão atacante também. Quem vai ser o centroavante? O Enzola? Vai ser o Beltrán? Eu acho que o italiano vai dar uma boa variada aí. Eu acho que vai dar uma revezada entre o Jovic e o Beltrán. E eu não vejo essa vida fácil toda pra Fiorentina não, viu? No grupo, apesar de ela de fato desafiar a lógica, eu acho que a Fiorentina pode ter bastante trabalho. Esse grupo aí é um grupo de Conference, mas tem um grupo com cheirinho de Europa League. O Ferencváros é o pote 1, né? Então já tem acostumado, já tem tido alguns bons resultados jogando Champions League. Ferencváros treinado pelo Stankovic, vale lembrar. Stankovic assumiu o comando do Ferencváros agora para essa temporada. Então é um cara que também já conhece a Fiorentina, sabe, porque, enfim, não só conhece a Fiorentina porque jogou séculos na Itália pela Lazio e pela Inter, mas também porque treinou a Sampdoria na última temporada, e a Fiorentina já tinha o trabalho do italiano. Então ele tem essa experiência recente de enfrentar a Fiorentina também. Então, apesar de o Ferencváros ser o pote 1, eu não o vejo como o principal adversário do grupo. Para mim é o Genk, que inclusive tem o Zekiri, que também conhece a Fiorentina, fez gol na Fiorentina na última temporada pelo Basel, na semifinal da Conference League, que é o novo camisa 9 lá do Genk, né? Então eu acho que a Fiorentina tem potencial de se complicar nesse grupo. Na última temporada ela se complicou no grupo com o RFS da Letônia, empatou com esse time, inclusive. O Istanbul Basaksehir também fazia parte do grupo, e o terceiro time agora me fugiu a memória. Mas a Fiorentina se enrolou nesse grupo, teve que jogar o playoff para poder ir às oitavas da Conference League. E eu não duvido que a Fiorentina novamente fique na segunda posição. Não acho tão improvável que isso aconteça. Nunca podemos subestimar a capacidade da Fiorentina de surpreender negativamente. E você falou do Stankovic, o Kukarik, que tem como figura famosa na história do clube o Kolarov, né? O Kolarov jogou na Lazio, na Roma, na Inter. Quer dizer, jogou na Inter é uma forma forte, né? Mas passou pela Inter.
Essa vai ser a vida dos clubes italianos nas competições europeias. Agora, no finalzinho, para não falar que não falamos das flores, Juventus, porque a gente antecipou no começo do programa que já começa a temporada, na verdade termina a temporada passada com problemas, começa essa temporada com problemas, embora tenha feito, o jogo contra o Udinese, por exemplo, foi muito bom, né? O jogo de abertura do campeonato, digamos assim, foi muito bom, mas já vemos problemas de novo. Pogba, Bonucci saiu atirando. Caio, quer falar do Pogba ou do Bonucci? Olha, do caso Bonucci, a gente... Digamos que o Pogba eu já falei, então como eu vou citar o caso Bonucci, porque no fim das contas é o contrário da Juve, que sempre lavou sua roupa suja em casa. A lavagem de roupa suja tem sido feita em público e é uma pena para alguém que outrora foi um ídolo, hoje não é mais. Ele escolhe assim encerrar sua segunda passagem de forma melancólica, de uma Juventus que talvez ninguém nunca quis muito bem esse retorno. Foi uma coisa bancada inicialmente pelo Allegri, agora ironicamente o Allegri é quem bota a vassoura na porta para ele ir embora. E de novo, né? Segundo o Bonucci. De novo, porque né? Teve a primeira vez também que ainda não ficou muito bem explicado o que aconteceu naquele famoso vestiário de Cardiff. Ainda não se entendeu muito bem no meio dessa história toda. Só que talvez a maneira com que isso se é feita está gerando mais problema para o Bonucci do que para a Juventus, porque nenhum juventino vai ficar contra a instituição neste momento. E isso é ruim até eventualmente se ele tiver um bom desempenho no Union Berlim. Nessa altura do campeonato, eu acho importante para ele reavaliar o desempenho dele nas últimas temporadas, que não foi bom, a queda de desempenho que vem desde o título da Euro com a Itália, e testa baixa e pedalare, como diria Antônio Conte, porque agora é um momento de reconstrução para a carreira dele, o Union Berlim. E brigar com a justiça, ele tem os direitos dele, ele acredita que isso pode ser um caminho para resolver questões contratuais, questões financeiras e por aí vai. É um trabalhador, no fim das contas, e o jeito era mais fácil de não ser definido pela imprensa como tem sido. Poderia ser feito de maneira silenciosa, de maneira mais calma, mais tranquila, mas ele optou que, a meu ver, é o caminho errado. Mas é o que a gente estava falando também, né? É um sintoma do que é a Juventus recentemente. Mais um caso diante do... Olha, sinceramente, eu não sei se isso é um caso exatamente da Juventus, não. Eu acho que talvez até tenha sido mais do próprio Bonucci, mais de iniciativa dele do que exatamente da Juventus. Eu acho que a Juventus, até nesse caso Pogba, que vocês vão dar a opinião de vocês, eu já dei a minha, que eu acho até uma tristeza com o Pogba e com tudo, que não tem muito o que fazer nessa história. Pegou lá no doping a ciência, não vai... que a gente... A não ser que se provem furos no processo, se provem furos no antidoping, não tem muito o que fazer. E eu acho que a Juventus resolveu, nesse primeiro momento, as coisas bem fora de campo, afastou em paz, não colocou o Pogba numa fogueira, não largou ele aos leões, e também o Pogba não culpou a Juventus, não jogou tudo aos leões. Eu acho que essa postura é ideal. E no caso do Bonucci, ele também não fez por isso. Mas eu acho que também parece aquela coisa de casamento que se encerrou e que um tem que jogar lama no outro para dizer, eu estou bravo com você, que não sei o que. Só que alguém vai ficar do lado do Bonucci agora? Nem os rivais, nem a imprensa,
muito menos o Juventino e a Juventus. Sua opinião desse caso de família aí, não? Eu acho que isso reflete muito como o clube está acéfalo, né? Existem problemas aí que têm se acumulado. Acho que a questão do Bonucci, ele já não tinha uma relação boa com o Allegri. Então ele alega, por exemplo, que a Juventus alega que ele tinha sido informado antes que ele deveria ter saído. Mas ele dá uma entrevista ano passado, dizendo, no meio da temporada já, olha, eu vou me aposentar daqui a X meses. E nada aconteceu ali. A Juventus continuou, ele manteve a faixa de capitão. E, enfim, as coisas continuaram a acontecer por ali. E nada foi rescindido. O contrato não foi. E isso vem à tona no início da pré-temporada. Então, isso é estranho. Outra coisa que eu vejo é que o Allegri não tem uma boa gestão de vestiário como ele teve anteriormente. Na própria Juventus. Então você vê o Chiesa indo a público, não foi agora, foi até depois do jogo contra o Udinese. Olha só, a gente tem que jogar desse jeito aqui, não é de outro jeito. Pô, peraí. Ele não precisa falar isso publicamente. Então eu acho que aí eu volto àquela questão que eu dei o exemplo do Pioli. Não parece ser a mesma coisa de um jogador dar um pitaco no jeito de jogar do time. Não parece ser a mesma coisa que você se questionar no meio do jogo pela escalação e o técnico te responder e ficar tudo em paz. Não me parece. Porque o Chiesa ele já vinha reclamando há muito tempo de que ele não vinha sendo utilizado direito pelo Allegri. Então, Allegri é um ponto. Que ele tá lá, a Juventus não gostaria de ter mantido, mas a Juventus está sem dinheiro e rescindir contrato com o Allegri e ter um outro técnico, ou manter o Allegri sendo pago e ter outro técnico, está fora de cogitação. Então, você vê que tem problemas aí na própria Juventus que vem desde antes. O caso do Pogba talvez tenha a ver com isso também. Primeiro, será que era para ter trazido de volta? Segundo, o cara foi afastado agora por doping, tem gente falando, tudo bem, com o doping, então, ele vai voltar antes do que voltaria se ele tivesse lesionado. Então, porque virou piada a gestão de elenco da Juventus. E é um clube que sempre foi conhecido por ser organizado, por ter muito, não vou dizer castas, mas enfim, muito bem estratificado. Quem faz o quê, quem manda em quem. Enfim, um clube bem gerido no frigir dos ovos. Agora você vê até notícias de que os Agnelli poderiam vender a Juventus. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque a Juventus é uma expressão de poder cultural da família Agnelli dentro da Itália. Não acho que isso vai acontecer. Mas veja só a que ponto chegamos. Uma notícia que circula e algumas pessoas até reverberam, porque isso chega a um ponto que você pode até acreditar que o Agnelli que estava no comando fez M e tá aí sendo escorraçado, né? Então, claro que se o Pogba tomou remédio por conta própria e esse remédio tinha testosterona, aí não tem muito o que o clube fazer se ele tomou uma coisa fora da prescrição médica do clube, sem avisar, sem nada do tipo. Mas acaba sendo sintomático, né? É um exemplo do que está acontecendo. E de tudo de errado que acontece com o Pogba, que é um cara que a gente que acompanha o futebol italiano viu ele florescer, né? É um cara que foi um dos melhores meio-campistas do mundo jogando pela Juventus. Então, é triste, porque a gente vê que é um cara que poderia, enfim, isso é uma discussão até global do que o Pogba poderia ter sido caso tivesse cuidado melhor da carreira, e que a decadência é em todos os sentidos, né? Então é uma decadência física, uma decadência até de descuido, provavelmente relapso mesmo. Não à toa o Juventus estava esperando uma propostinha na Arábia, né? Por ele seria visto com muito bons olhos se tivesse chegado. Se tivesse chegado para levar ele de graça, só pagar o salário, acho que a Juventus até faria isso, porque o salário dele é alto. E ele não está rendendo, mal conseguiu entrar em campo. Até antes de sair essa notícia do doping, ele jogou contra o Empoli, fez até alguns bons minutos, mas já se machucou de novo. Então, você vê ali que tem problemas aí acumulados, né, na carreira do Pogba, e que o fato de ter sido relapso e ter ingerido uma substância que, segundo um ex-médico da seleção italiana, nem tem um auxílio muito grande em termos de desempenho esportivo,
Então, enfim, chega a ser até inexplicável mesmo. Ver uma... E auxiliar o desempenho esportivo do Pogba agora, meu querido, ele tem que tomar um caminhão de testosterona, né? Que é a substância que foi enquadrada foi a testosterona. Ele tem que tomar outra coisa, um sucugami, qualquer coisa. Já que ele é francês, né? Aquela poção mágica do Asterix, qualquer coisa desse tipo aí, porque do jeito que realmente tá difícil. É isso, terminamos falando até com um pouco de sarcasmo, mas é porque, como o Caio falou, é um assunto triste porque parece que o Pogba é aquele famoso filme do Dia da Marmota, né? Você acorda e vive o mesmo dia diversas vezes, mas é importante a gente também falar com um pouquinho de humor, porque é triste, como o Caio já falou no começo do programa, a gente vê o desperdício de um talento, né? E ficar se questionando o que poderia ter sido. Chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Esse é o programa de número 16. Daqui a 2 semanas, quando estivermos de volta, estaremos nas vésperas, né, da Liga dos Campeões. Já teremos tido jogos da Liga dos Campeões. Perdão. Já teremos o que falar das competições europeias. Aí já vai ser tudo... como é que é o nome daquele filme que ganhou Oscar pra caramba recentemente? É tudo acontecendo. O tema no mesmo lugar, o tempo todo, alguma coisa assim, né? Eu não lembro o nome exatamente agora, se vocês puderem pesquisar e me auxiliar. Mas na próxima vez tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Próxima vez que a gente voltar com o podcast da Cautiopédia, vai ser tudo em todo tempo, ao mesmo lugar. Já vai estar próximo da seleção jogar de novo, competição europeia já vai ter começado, a Série A já vai estar pegando fogo, então... O programa que vem vai ser uma correria maluca. Esse aqui fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez por acompanharmos. Muito obrigado também à Central 3 e arrivederci, tchau.